Você já ouviu falar de outliers? Sabia que eles podem literalmente foder com as suas análises? Outliers são os tais pontos fora da curva, aqueles valores muito diferentes dos demais. A maioria das pessoas nem se preocupam com isso. Simplesmente carregam seus dados e começam a construir suas análises, sem se preocupar se os valores estão realmente corretos e adequados para aquela análise. Algumas avaliam os dados manualmente, olhando todas as linhas da tabela para tentar encontrar ali alguma anomalia, algum valor errado. Mas e se você tiver ali milhões de linhas? Como fazer? Eu sou Marcelo Moretti, especialista em BI, e eu vou te mostrar nesse vídeo os problemas que um outlier pode causar em sua análise. Mas cuidado, o outlier pode ser um erro, mas ele também pode ser a grande sacada de análise na sua base. Então não despreze, olhe com cuidado, entenda o contexto para poder melhor decidir o que fazer com esses dados. No primeiro exemplo do nosso vídeo, vamos considerar uma base com a idade de pacientes de uma clínica e vamos entender que alguns valores não fazem o menor sentido. Neste caso, devem ser corrigidos ou até mesmo descartados. No segundo exemplo, vamos considerar as vendas de um restaurante, analisando os tickets de venda. O que devemos fazer ao encontrar um valor muito acima da maioria? Neste caso, o valor pode ser real e você não deveria desprezá-lo, mas talvez deva analisá-lo de forma separada, criando ali um novo cluster, talvez. Algumas análises utilizando outliers podem ficar bastante distorcidas e merecem ser olhadas com bastante cuidado, mas podemos fazer isso de uma forma mais automatizada, usando alguns conceitos de estatística e o Power BI como um grande aliado. Como eu falei antes, em alguns casos, você deve ignorar ou corrigir os outliers. Em outros, eles podem ser a grande descoberta nas suas análises, identificando o que você tem de mais valor nos seus dados. Independente da sua área ou do seu negócio, aprenda a identificar e trabalhar com os outliers. Antes de começar o vídeo, não esquece também de se inscrever no nosso canal, avaliar o vídeo. Deixa ali nos comentários o que você achou, suas dúvidas e o que mais você gostaria de ver no nosso canal. Vamos lá para o vídeo? Vamos lá então ver na prática como a gente pode trabalhar com os outliers e deixar a nossa análise um pouquinho melhor, se livrando deles. Eu preparei uma basezinha aqui de teste, é uma base com valores aleatórios, uma base simples para que fique mais fácil o entendimento. Se você quiser repetir esse exercício, basta você copiar ali no texto do vídeo o bloquinho ali da carga de dados, clica aqui em obter dados, coloca aqui numa consulta em branco, vai lá no editor de consultas, editor avançado e substitui aquele texto pelo texto que está aqui na descrição do vídeo. Aí você vai ter uma base como a minha para poder fazer o exercício. Antes de começar, eu vou exibir esses valores aqui então dentro de uma tabela para facilitar esse entendimento. Vou colocar aqui o ID e os valores. Como ambos são valores numéricos, ele agregou como soma, como padrão do Power BI, e eu vou colocar aqui para não resumir aqui e não resumir aqui. Esses dois valores como não resumir, ele simplesmente vai me mostrar a tabela como ela foi carregada. Poderia visualizar esses dados também aqui na visualização de dados, mas aqui ele vai me permitir que o tempo todo ele fique visível para que eu possa entender melhor. Olhando para esses dados, eu tenho aqui uma chave única e valores. Esses valores vão variar aqui de 18, que é o meu valor mais baixo, até 440, que é o meu valor mais alto encontrado nessa base. Agora, esses valores são estranhos, isso é válido, isso não é válido. E aí vai da tua observação e do teu entendimento do negócio. Eu sempre digo que você tem que ser apaixonado pelo seu negócio, apaixonado pela análise, para conseguir saber se isso é válido ou não. Vejo muita gente simplesmente pegando os dados, calculando a média, valor, somatória, joga os valores em gráficos e acha que está fazendo BI. Então, não seja um desses. Olhe para os seus dados, se apaixone, entenda a necessidade do negócio para você conseguir fazer uma análise que realmente gere valor para o negócio. Vamos supor que esses dados sejam a idade. Eu tenho aqui então a idade dos pacientes do meu hospital, de uma clínica, dos pacientes que passaram aqui no dia de hoje. Olhando para esses valores de idade, isso parece estranho? Tem alguma coisa errada com isso? Parece bem óbvio, né? 440 não deve ser uma idade válida considerando um ser humano normal.
Então isso me parece um erro. Isso tem cara de erro. Talvez seja 40, 44, 4, sei lá, alguma coisa saiu errado aí nessa idade e esse valor está fora. Simples. Se eu tivesse uma base com 50 milhões de linhas, talvez eu tivesse um pouquinho mais de trabalho para identificar esses valores. Então, no caso de uma idade, parece bem óbvio, isso está errado. Agora imagina que essa base é uma base de vendas, aqui são os meus tickets emitidos no dia, e eu tenho aqui um restaurante que está vendendo yakisoba. Esses são os valores das minhas vendas de yakisoba no dia. Cada ID é um pedido e o valor daquele pedido. Esse 440 está errado? Não necessariamente. Pode ser que alguém deu uma festa em casa, pagou o almoço da empresa e está todo mundo comendo yakisoba em uma única conta. Então, foi um pedido realmente grande de 440. Só que ele é um outlier? Aí fica a pergunta. E aí a gente tem que usar a estatística para definir o que é outlier. Eu não vou definir aqui, olhar e falar, não, para o seu negócio você deve considerar ou você não deve considerar. Se a gente usar algo estatístico, eu vou te dizer se isso é um outlier ou não. Como você vai trabalhar com isso, aí são outros 500. No caso da idade, faz sentido considerar isso como um erro. Então, se eu identificar que ele é um outlier, eu vou considerar isso como um erro e vou tirar ele da minha análise. Simplesmente não vou considerar esse número, ou posso usar outros métodos ali para tentar inferir qual seria esse número. Se for, no caso da venda de yakisoba, é a mesma coisa. Ele é um outlier, mas eu não deveria jogá-los fora. Provavelmente, ou talvez, esse outlier seja até mais importante do que o restante da base para alguma estratégia. O que faz sentido nesse caso é que eu trate o outlier como um outlier. Talvez eu tenha uma estratégia, uma segmentação, algo específico para quem são outliers, mas eu não devo misturá-lo em todas as análises que eu faço na minha base. Quer ver um exemplo? Vamos pegar, no caso do yakisoba, eu quero calcular a minha média de vendas para fazer uma projeção de quanto eu vou vender daqui até o final do mês. Então, vou pegar minha média de vendas do dia, vou jogar aqui os valores, vou considerar isso aqui num cartão e eu vou jogar aqui então, olha, como uma média. E eu tenho aqui que minha média de vendas é de R$60. Então eu vou fazer uma projeção aqui. Se eu tenho tirado em média 20 pedidos por dia, o meu valor médio de vendas é de R$60, eu vou considerar que eu estou vendendo aqui R$1.200 por dia. Só que num caso desses, um outlier não é algo que vai acontecer, ele não é padrão. Se eu for projetar as minhas vendas, isso vai acontecer raramente. A maioria das minhas vendas vão estar dentro dos valores apresentados aqui, dos demais valores. Então é muito mais provável que as minhas vendas, que a minha média gire em torno ali de R$40, quando eu tirar esse outlier. Então, na minha projeção, eu deveria considerar 40, o que daria uma diferença ali de 1.200 para R$800. Agora projeta isso para o mês inteiro ou para o ano inteiro e vê o grande erro que isso pode dar. No caso da idade, eu poderia estar considerando ali que a idade média dos pacientes da minha clínica é de 60 anos ou de 61 anos, arredondando, quando na verdade a idade média está em torno de 41 anos se eu tirar ali os outliers. Então é muito importante entender o que são os outliers e saber se eles estão distorcendo as suas análises ou não. Quer ver um jeito muito simples de você ter um cheiro se tem algo estranho ou não? Você vai colocar um outro cartãozinho aqui do lado, vou colocar aqui os valores e vou definir esses valores aqui como mediana. Qual que é a diferença da média e da mediana? A média eu estou somando todos os valores e dividindo pela quantidade de observações, ou seja, quantidade de linhas, 21, somo todo mundo, divido por 21, vou chegar aqui na minha média, que é afetada fortemente pelo valor que está mais alto aqui ou mais distante. No caso da mediana, eu ordeno os valores do menor para o maior e eu vou pegar o valor que aparece ali no meio. Então a minha mediana é a minha central da minha base e ela é de 40. Quanto maior for a distância da minha mediana para a minha média, maior é a assimetria da minha base. Ou seja, eu tenho valores mais distribuídos e mais distantes lá na ponta, que está puxando a média para cima ou pode ser para baixo também.
Então, quanto maior essa diferença, mais atento eu tenho que ficar, porque minha base pode ter distorções que vão gerar análises erradas ali. E aí, como é que eu faço, então, para identificar se é um outlier ou não? Eu vou usar aqui o método do desvio padrão. Então, eu vou considerar tudo que está acima de 3 desvios padrão são outliers. Mas o que é desvio padrão mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Peguei uma imagem, esse gráfico não é do Power BI, é só uma imagem que eu colei aqui para explicar para você o conceito do desvio padrão dentro de uma distribuição normal e aonde a gente encontra os outliers. Então, se eu plotar todos os meus valores aqui dentro de uma distribuição normal, eu vou ter um gráfico parecido com esse. Aqui no meio, eu tenho a média de todos os valores. Então, quando eu calcular o desvio padrão, ele vai me dar uma ideia de dispersão dessa base, o quanto o meu desvio padrão está distante ou não da média. Então, eu tenho aqui a minha média, e quando eu calcular o desvio padrão, ele vai me dar um número que, somado ao valor da média, eu vou chegar neste ponto aqui do gráfico. Então, um desvio padrão, ele vai ser o desvio padrão para cima ou para baixo da média. Esta área toda do gráfico, ela corresponde a 68,2% de todos os números que estão dentro da minha base. Quando eu for para 2 desvios padrão, eu vou ter aqui então 95% de todas as observações, todos os valores que eu tenho dentro da minha base. E se eu for para 3 desvios padrão, eu vou ter aqui 99,7% de todos os números. E aí, como outliers, eu vou considerar tudo que tiver acima de 3 desvios padrão. Então, 0,3% da minha base, eu vou considerar isso então como outliers. Ok? Então, vamos verificar o que vai acontecer aqui dentro do Power BI para a gente calcular isso. Vamos fazer um passo a passo aqui mostrando cada um desses valores. A primeira coisa que eu preciso é saber, então, o desvio padrão. E aí, quando eu considerar o desvio padrão, eu não quero nenhum filtro na minha base. Eu vou sempre olhar para a minha base inteira. Então, vamos primeiro calcular o desvio padrão. Nova medida. Eu vou chamar ela de desvio padrão, que vai ser o Standard Deviation, a fórmula padrão do Power BI. Vou usar o P, porque o P é a fórmula quando eu vou trabalhar com todos os dados, e o S eu usaria se eu estivesse trabalhando só com uma amostra dos dados. Então vou usar o P, estou usando a minha base inteira, e vou mostrar aqui para todos os valores. E vou exibir então este valor agora dentro do desvio padrão. O que significa, então, este número 86? A minha média é de 60,81. Então, entenda que a minha média é 60,81. Então, entenda que aqui este ponto é 60,81 de idade. E o desvio padrão é 86,10. Então, aqui eu teria mais 86,10 e menos 86,10. Então, como é que eu faço agora o cálculo para tirar os outliers? Aqui eu tenho um desvio padrão. Antes da gente fazer os outliers, é importante lembrar que, do jeito que eu fiz a fórmula, eu estou considerando filtros. Se eu fizer um filtro aqui em qualquer um desses valores, o meu desvio padrão vai zerar, porque eu tenho aqui valores filtrados. Eu não quero que ele zere, eu quero sempre ter todos os valores. Então, eu vou colocar aqui, vou clicar aqui no desvio padrão e vou adicionar na minha fórmula uma maneira dele olhar sempre para a minha tabela inteira. Eu vou usar aqui um calculate, é uma das formas da gente fazer isso, e vou pedir para ele calcular em toda a minha tabela de dados. E agora, como eu usei o all, ele sempre vai considerar a minha tabela inteira e não vai considerar aqui filtros dentro do desvio padrão. Eu preciso calcular também a minha média global. Eu também preciso de uma média que não sofra alteração de filtros, senão o meu desvio padrão pode ficar comprometido. Então eu vou criar aqui mais uma medida e vou chamar ela aqui de média global. Vai ser a mesma coisa que um cálculo de uma média, só que eu também vou usar o calculate com o all para calcular para todo mundo.
Então, vou chamar aqui de média global, que vai ser um calculate da minha média dos valores para toda a minha tabela de dados. Vou exibir esse valor também dentro de um cartão. Vou colocar ele para cá. A minha média e a minha média global são iguais, porque aqui eu estou vendo todos os dados. Mas se eu filtrar alguns valores aqui, você vai ver que a minha média global não muda. Ela sempre considera todos os dados na minha base. Isso é importante para a gente não errar. Agora, como é que eu faço para saber, então, que número eu considero como outlier? Lembrando que aqui eu tenho um desvio padrão, 2 e 3. Então, eu tenho que pegar o valor que eu encontrei de desvio padrão, multiplicar por 3 para pegar todo esse espaço e somar a minha média. Lembrando que eu só estou tirando os valores aqui que estão acima do desvio padrão. Eu poderia fazer o mesmo processo para tirar os valores que estão abaixo do desvio padrão também. Então, que número seria esse para considerar o que está acima ou abaixo do desvio padrão? Então, a gente vai calcular aqui a minha média sem os outliers. A gente vai construir essa média passo a passo para tirar os outliers. Então, primeiro eu vou chegar só no valor do desvio padrão para saber o que eu vou considerar que é outlier ou não. Então, vamos lá. Vou criar uma nova medida. Vou chamar essa medida de média sem outliers, que vai ser o quê? Primeiro eu vou criar aqui uma variável para armazenar o desvio padrão, que vai ser desvio padrão. Vou criar outra variável que vai ser a minha média global, que é esse número aqui de baixo. Estou armazenando esses dois valores dentro da variável para poder usar elas dentro de um calculate. Vou chamar aqui de média global e return. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular então o desvio padrão, aqui é a minha variável, vezes 3 mais a minha média global. Também é variável, repara aqui que a variável fica com o nome xy aqui para mostrar que é uma variável dentro dessa forma. Vou retornar esse valor. Então, me exibir aqui, dentro de um cartão, e o meu valor aqui, então, retornou 319,12. Isso significa que qualquer valor acima de 319,12 é considerado um outlier na minha base. Então, qualquer valor acima disso eu vou descartar e não vou usar em algumas análises. E como é que eu faço, então, para calcular a média sem os números que estão aqui acima? Então, eu vou fazer de novo. Deixa esse cara aqui embaixo um pouquinho. Vou fazer um calculate da minha média dos meus valores quando os meus valores forem menor que o desvio padrão vezes 3 mais a média global. Tem gente que quando eu mostro isso aqui fala assim, não, mas eu preciso colocar parênteses aqui para ele fazer a multiplicação primeiro. Lembra das regrinhas matemáticas. Primeiro multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Então, não é necessário colocar parênteses aqui. Se você se sentir mais confortável, não vai ter problema nenhum. Só é desnecessário. Então, agora eu calculei aqui a minha média, tirando os meus outliers. E eu chego aqui, então, na média de 41,85, bem distante da minha média de valores, considerando outliers. Lembra, no caso Yakisoba, se eu estivesse fazendo uma projeção, eu faria uma projeção, então, aqui muito mais certa, colocando aqui o valor de 41,85. E lembre-se, hein? Não vai fazer uma projeção mais assertiva, isso não existe. Assertiva não tem nada a ver com certeiro, tá? Minha projeção vai ser muito mais certeira
e não assertiva, colocando aqui o 41,85 como um valor médio e não o 60,81. Como é que a gente pode validar isso? Eu vou colocar aqui um filtro. Vou jogar aqui os meus valores nesse filtro. Vou pedir para ele exibir esse filtro como uma lista. Venho aqui nos formatos, controle de seleção, vou selecionar todos para facilitar aqui. Selecionar todos e vou tirar o 440, ou seja, eu vou tirar o outlier na mão. Olha só a minha média que vai acontecer aqui, ou seja, eu estou calculando a média com todos os valores, menos o 440. E vou colocar aqui de novo, ele volta a média. Então eu consigo ter certeza de que eu estou tirando somente o 440 para chegar nessa média. Agora, o que acontece se esse número for diferente? Vamos olhar aqui, pensando também em idade e venda de Xsoba. Vou clicar aqui em transformar dados e vou fazer uma alteração na minha base de dados. Vou clicar aqui em fonte, vou abrir a tabela que eu inseri manualmente aqui no Power BI e vou trocar aqui de 440 para 110. Clicar em fechar e aplicar. E agora ele vai recarregar. O meu valor aqui vai virar 110. E vamos ver o que acontece aqui com esses números. O 110 é um outlier ou não é um outlier? Quando eu olho para cá, olha, a mediana e a média estão um pouquinho distantes, então quer dizer que tem alguma influência de valores extremos. E quando eu calculo a média sem outliers, eu estou considerando também o valor sem o meu valor máximo. Se eu tirar aqui o 110, eu chego na mesma média. Então, ou seja, numa distribuição desses valores, o 110 também seria considerado um outlier. Mais um exemplo. Se eu quisesse marcar, eu quero selecionar todo mundo que é outlier para poder fazer um filtro e conseguir olhar dentro da minha base o que não é outlier e poder analisar isso caso a caso. Eu posso criar isso, então, este valor, para descobrir se ele é um outlier ou não, como uma coluna. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou copiar essa mesma fórmula aqui. Vou lá na minha visualização dos dados, que fica mais fácil, né? Eu consigo ver a coluna que eu estou criando. Vou colocar aqui como uma nova coluna. Vou colar a minha fórmula aqui e vou fazer alguns ajustes nela. Então eu vou colocar aqui, ó, vou chamar isso aqui de outlier. Então, olhando para esse cálculo, eu só estou calculando quando o meu valor for menor que o desvio padrão mais a média global. E ele está calculando aqui para cada linha da minha tabela, não tem problema, mas quando ele é um outlier, ele não calcula. Então, o que eu posso dizer? Se isBlank, este valor todo, ele é um outlier. Se não, ele é um valor válido. E aí eu vou ter agora um campo onde eu posso executar filtros e eu posso visualizar os dados tirando os outliers. Agora vamos fazer mais uma alteração na base. Se eu colocar esse cara aqui, ó, como um 79, será que ele vai ser considerado um outlier também? Vamos dar uma olhada? Transformar dados. Alterar a fonte. Eu vou colocar aqui, na verdade, 78. Seria o valor mais alto aqui, né? Não tem nenhum, 78. Vou dar um OK. Vou recarregar esses dados. E eu não tenho mais outliers na minha base. Vendo? O meu 78 agora ele considera como valor padrão. Ele está dentro da minha distribuição normal.
e está válido para todas as minhas análises. Eu não tenho nenhum valor discrepante dentro dessa base que eu tenho que chamar a atenção. Então é muito legal você avaliar se você tem outliers ou não na sua base. Para identificar pontos errados. No caso da idade, a gente tiraria idades que estão erradas. 2, para identificar pontos que são fora da curva. E no caso de vendas, eu trataria isso como campanhas separadas. Eu faria análises separadas para aqueles valores que estão muito fora e outras análises para aqueles valores que estão dentro. Não despreze os seus outliers. Pode ser que esse seja o valor, pode ser que esse seja a grande sacada da sua análise e da sua base. Mostrar na sua empresa aquele outlier, aquele valor que pode ser um grande cliente, um grande produto ou uma grande sacada comercial, pode ser o que de maior valor você vai entregar num BI. Por outro lado, não deixe outliers contaminar as suas análises e gerar análises absurdas também. Então, agora que você já assistiu o vídeo, agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre outliers, avalie o vídeo, diz se você gostou, se você não gostou. Coloca ali nos comentários o que você achou, o que está faltando nesse vídeo, onde é que a gente pode melhorar. O que mais você quer saber sobre o Power BI, sobre análise de dados que a gente pode te mostrar. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!